Eu acho que a política, ela aparece como algo muito afastado das pessoas, né? Então, a política está aqui, os políticos estão aqui e a vida concreta está aqui. Eu acho que a gente tenta, com a forma como a gente ocupa os espaços de poder, para fazer outra coisa com o poder, para subverter o poder, coletivizar o poder, sabe? Para colocar o poder no lugar dele, que é entender as instituições como instrumentos do poder popular. Porque política é preço do pão, é preço do ônibus. Política é se a pessoa tem medo de andar na rua e ser violentada ou não. Levar a política para o lugar dela, assim. Então, acho que esse é um movimento que a gente tenta fazer coletivamente. E acho que isso se inicia com o processo de participação no local. As mulheres são responsáveis pelo cotidiano da vida nas cidades. Então, elas se organizarem nos bairros, não somos maioria nos espaços formais, mas são maioria na luta concreta, na vida concreta. Então, já é resistência no cotidiano para sobreviver, né? Há pouco mais de 4 anos eu conheci uma moça em Oxford. Ela tinha sido convidada para participar do Brasil Fórum. E logo quando eu cheguei lá, ela me chamou muita atenção porque a gente ainda estava vivendo o impacto da morte da Marielle. E ela me lembrou muito a Marielle, no jeito de falar, nas brigas e na forma como encantou a plateia de Oxford. E 4 anos se passaram, né? Pouco mais de 4 anos. Cá estamos. E muita coisa mudou, né? Você se elegeu a deputada federal, foi mãe, é mãe agora. Sim. Aquela mocinha virou mãe. E eu queria conversar um pouco com você sobre essa sua experiência de ser parlamentar. O que você encontrou na Câmara? Qual foi o seu trabalho nessa legislatura? Você é pré-candidata à reeleição. O que você acha que vai ser importante na próxima candidatura? E, principalmente, você representa um Estado que está no foco da violência e da milícia. Quer dizer, o que atingiu Marielle continua a permear esse Estado. É sobre isso que a gente vai começar. Começar por aí, né? Pelo começo. Eu lembro como se fosse hoje, desse momento do nosso encontro, que contou também com a Áurea Carolina lá em Oxford. Isso, Carolina. E era um momento em que a gente, acho que vivia um pouco a abertura do caminho do que seriam esses últimos 4 anos. Assim, a execução, acho que de Marielle, ela reflete um retrocesso democrático muito dramático, que eu acho que permeou nossos mandatos, permeou o exercício do fazer político de todas e todas nós, assim, e que infelizmente não começou com a eleição de Bolsonaro, né? Eu digo que eu não tenho memória... Com a eleição de Bolsonaro, a presidência. A presidência, exatamente, a presidência da República. Eu tenho memórias que são flashes do ano de 2018. Mataram uma vereadora eleita com mais de 45 mil votos numa capital brasileira, 8 horas da noite. A gente não tem resposta 4 anos depois de quem mandou executá-la. Eu acho que o que isso diz da nossa democracia, sabe? O que isso diz dessas eleições de agora? Como isso perpassou nosso mandato? Eu era vereadora, eu fui eleita junto com Marielle. Então, Marielle foi eleita na capital, eu eleita em Niterói. Eu acho que a gente é parte de uma geração, junto com a Áurea Carolina, de um início de uma mudança da fotografia do poder. A Áurea Carolina mais votada em Belo Horizonte, eu mais votada em Niterói. Marielle eleita com uma votação expressiva no Rio de Janeiro. E aí, executam uma vereadora mulher, negra, casada com outra mulher, mãe, socialista, defensora de direitos humanos. O que isso significa? Eu acho que a gente tem que voltar um pouco atrás, né? Antes disso, um golpe na primeira presidenta mulher eleita no Brasil. Logo depois, a prisão ilegal de Lula, que mostra um judiciário definindo os rumos da política. Isso, execução da Mari, Dilma, Lula, fake news, eleição de Bolsonaro. Aí abriu esse caminho. Acho que isso diz muito da fragilidade da nossa democracia, das tarefas que estão colocadas agora. Isso abriu o caminho para um horror.
que foram esses 4 anos e que permearam o nosso mandato, né? Assim, a gente fez uma batalha lá em Brasília muito feroz, de uma trincheira mesmo de enfrentamento ao bolsonarismo. Eu costumo dizer que a gente tava com pratos na mão e tava escolhendo qual prato cair. Precisamos ficar na defensiva para perder o menos possível. Quais são os momentos assim mais emblemáticos, ou que chamam mais atenção nessa briga no parlamento contra o bolsonarismo? Eu acho que tem o tema do orçamento secreto, que a gente foi muito contundente no enfrentamento ao orçamento secreto, não só nesse mandato, mas a gente teve bastante na linha de frente do enfrentamento. O orçamento secreto é talvez um dos maiores escândalos que a gente teve nos últimos anos. É uma fatia enorme do orçamento público que é usada para tomar lá da cá, para sustentar o bolsonarismo e o centrão. E aí você acaba... Ele foi decisivo, por exemplo, para não andar os pedidos de impeachment? Eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Porque mesmo aqueles que não têm coragem de defender a lógica autoritária, explicitamente antidemocrática do bolsonarismo, pegaram uma fatia do orçamento secreto. E é óbvio que aí você tem ali mediações. Arthur Lira, eu fui líder da bancada do PSOL, no meu entendimento, no ano mais difícil do governo Bolsonaro do Brasil, no auge da pandemia, no auge do orçamento secreto, e com Arthur Lira conduzindo o que era a Câmara. Arthur Lira tem na sua figura... Ele consegue juntar o horror autoritário de Bolsonaro. Então ele mudou o regimento da casa, com acordos com um monte de gente. Mudar as regras do jogo com o jogo jogado. Aniquilou a oposição. Então acho que o orçamento secreto porque ele é a sustentação de todos os outros temas terríveis. Do licenciamento ambiental, o fim do licenciamento ambiental, passando pela legalização da grilagem, passando pelo voto impresso e para outras pautas bombas que foram sendo encampadas no último ano. E um outro momento que eu me recordo, que aí não é mais em relação a uma pauta específica, mas eu acho que reflete esse momento, o modus operandi do que é aquele congresso e do que é o momento que a gente está vivendo. Tinha uma grande mobilização de indígenas na porta do congresso. Aliás, se tem um setor social que foi a ponta firme do enfrentamento ao bolsonarismo, foram os indígenas. Acho que a gente precisa eleger uma bancada do COCAR sem a menor dúvida. E Lira fez uma fala, o presidente Arthur Lira, dizendo que era um absurdo aqueles baderneiros, não lembro o termo que ele usou, usando drogas e tentando invadir o Congresso. O uso de drogas, ele se referia aos rituais relatados longamente por antropólogos, rituais que os indígenas fazem há séculos. E eles estavam mobilizados numa manifestação pacífica e legítima na porta do Congresso Nacional, contra a PL de mineração em terra indígena, contra o marco temporal. Ele faz essa fala. E aí eu digo pro Lira, Lira, você foi racista. Porque isso é racismo. Porque você atribui ao indígena a ideia de um ser selvagem. Porque você ignora o que é uma vivência cultural, religiosa, ancestral dos rituais, que incluem ervas, que não tem nada a ver com drogas. Então, e isso é importante deixar claro, né? A gente tá falando de rituais, mas não tem a ver com cannabis. Não tem nada a ver com cannabis, nada. Esse é um outro assunto, que a gente pode falar dele daqui a pouco. Depois, mas não tem nada. Nada. São plantas. Plantas e danças, né? Que tem tudo legal. Tudo dentro da lei, inclusive, exatamente. E isso é parte de um desconhecimento do que é a realidade brasileira, estruturada pelo racismo. Bom, fiz uma fala, recebo eu, 2 dias depois, uma representação do presidente Arthur Lira, dizendo que se eu não me retratasse, ele ia acionar a justiça contra mim, porque eu ataquei a honra dele. É uma interpelação extrajudicial. O que isso significa? E aí eu fui ao plenário e falei, eu vou explicar para o senhor o que é racismo, que o senhor não deve entender. E fiz uma fala explicando para ele o que era racismo. Estou contando esse fato que parece
pessoal, mas o que isso significa? Primeiro, que aquele congresso está estruturado em bases coloniais, em bases de um Brasil quase aristocrático. E tem o racismo como estruturante. E isso está ali na ponta na violência política, isso está na ponta nas pautas que são invisibilizadas no Congresso Nacional. A fome é negra, o desemprego é negro, a bala de fuzil chega no corpo negro, a violência chega no corpo indígena. Então isso mostra um pouco esse racismo que estrutura, mas mostra também um autoritarismo, como um presidente de uma Câmara, diante de uma opinião embasada, inclusive muito bem embasada. Modéstia à parte. Não, porque é isso. Assim, num Brasil com quase 4 séculos de escravidão, assim, como que ele ousa dizer que eu não posso falar? Ousa dizer que uma mulher negra eleita... Parlamentar, eleita com mais de 107 mil votos, podia ser com 2, não interessa, mas líder de uma bancada não pode falar. E a ameaça processá-la. Isso diz muito do autoritarismo. E aí tem a legitimação do que é o governo Bolsonaro diante desse... Então parece que é um detalhe, mas por muitos momentos o Lira aniquilou pautas da oposição, se sustentou na relação com o Centrão no orçamento secreto, e isso é parte de um quadro que a gente está vivendo para além do Congresso Nacional, né? Talíria, você... Não sei se a ligação ficou nítida. Não, tá muito claro, mas eu acho interessante reforçar isso, porque quando você fala dessa estrutura arcaica do Congresso e da importância que isso tem, porque isso ela é transversal ao seu espectro político. Ela vai da direita à bancada mais progressista, enfim, ou mais à esquerda. Eu fiz uma entrevista com o deputado Thiago Mitrô, que você deve ter conhecido lá, do Novo, que está no campo ideológico oposto a você. E ele fala, em relação à estrutura do Congresso, exatamente isso. Aí ele citou como exemplo o gabinete. Ele falou, Mara, sabe como é que se escolhe gabinete assim? Os primeiros são para quem já foi deputado, depois é para o filho ou parente do parlamentar. Que isso? Quer dizer, isso aqui não é, né, não é uma estrutura de você receber uma herança, um gabinete, não é isso. E aí, por fim, é o pessoal que chegou na primeira legislatura. A mesma coisa do apartamento funcional. Os mais velhos, os apartamentos mais velhos, cacarecados, enormes, mas assim, com um monte de problema estrutural, são para os que chegam agora. A não ser que sejam da base do governo e com relações. É isso, a política, eu acho que isso diz muito da política. Embora eu ache que o Novo reproduz muito o que é a velha política, preciso dizer isso. O Thiago Mitrô, ele até que eu brinco que ele é um liberal clássico. Porque ele realmente é um liberal. É verdade. Ele não rateia em pautas que envolvem liberdade de expressão, como outros representantes do Novo. Mas a política ela é muito afastada do que é a realidade do povo. A Câmara ela é feita para o povo não entrar. Ela é um lugar que é um constrangimento. Eu lembro da minha mãe, na minha posse, passando ali pelo detector de metais, ela ficar zangada de contar essa história. Mas assim, aí pararam ela tímida assim, minha mãe é maravilhosa, jovem, articulada, mas ficou tímida, porque tinha que mostrar. Pra ela, era nítido o constrangimento dela ao entrar naquele lugar, enquanto eu era barrada. Eu sendo barrada na minha posse e ela entrando constrangida. É uma cena que mostra o quanto aquele espaço é blindado pro povo. Não é a casa do povo. E não é a casa do povo. Então, você não tem hoje participação efetiva da população nas votações. Como é que muda isso, Thalita? Eu acho que a gente precisa mudar primeiro, antes de tudo, eu acho que reconhecer o que é política e aproximar mais a política do povo. Eu costumo dizer que política é preço do pão, é preço do ônibus. Política é a gente reconhecer que uma cesta básica média no Rio de Janeiro é R$800, com 1 litro de leite a R$7, isso é inviabilizar a vida do povo. Isso é política. Política é também a rede de solidariedade nas favelas, pensando, por exemplo, uma mãe que não tem grana para passagem, faz um ratatá junta, deixa o filho com a vizinha. A política é um exercício do cotidiano e ela interfere o cotidiano. Então, acho que a gente... Porque o povo está afastado da política, tem razão de estar. A eleição de Bolsonaro passa por isso também. Há uma descrença do sistema político. Porque ele, de fato, ele é
ele é muito afastado do que... E o bolsonarismo alimenta isso. Sem dúvida, sem dúvida. Essa descrença no político, né? E é muito engraçado, no mínimo engraçado não, né? Não tem nada de engraçado, é assustador, porque eles se elegeram nessa lógica antipolítica, inclusive anti-centrão, né? Então Bolsonaro era embora tivesse há quantos anos no Congresso Nacional sem fazer nada, uma pessoa que atacou o povo desde sempre, inclusive com uma pouca representatividade dentro da própria direita, ele se elege num sentimento antipolítica. E que aí a culpa não é do povo. Sinceramente, a culpa é de um sistema político que tirou a política do seu lugar, que é a vida do povo. Então, um Congresso Nacional sem participação, escolas que você não discute o que é política, as pessoas não sabem o que é legislativo, executivo, porque interessa a manutenção de uma ordem aristocrática, sinceramente. A gente tem Orleans e Bragança, parente da princesa Isabel, deputada federal. Veja só. É o Brasil colonial. Interessa uma política afastada do povo. Desde as suas portas das casas legislativas fechadas até debates que são feitos de forma a não serem inteligíveis. Estamos falando de orçamento público. Aquilo lá é difícil de concretizar. Como que a gente aproxima o povo no debate do orçamento público? Orçamento participativo, como a gente... Então, até a forma de funcionamento do que é o Congresso Nacional e as câmaras também legislativas nos estados e municípios. Então, até a fotografia do poder. A fotografia do poder, o que é o espaço político? Ele deveria ser representativo do que é o conjunto da sociedade. E ele é o oposto do que é a sociedade. Nós, mulheres negras, somos menos de 2% do Congresso Nacional. E nós somos a maior fatia populacional brasileira. 26%. Por que as mulheres negras não votam nas mulheres negras? Eu acho que a gente está num caminho de mudança, né? Eu acho que as próprias pesquisas mostram cada vez mais uma tomada de consciência das mulheres em geral, de um reconhecimento do horror que é Bolsonaro, da rejeição ao Bolsonaro, e fica muito explícito quando a gente pega o recorte de gênero, né? Mas acho que então tem uma mudança, mas obviamente tem o afastamento da política faz com que as pessoas votem a partir do que entregou lá uma cesta básica, porque elas têm um desconhecimento do funcionamento daquele sistema, de como aquele sistema vai interferir na pessoa ter a necessidade da cesta básica. Então, eu acho que passa por mudar a fotografia do poder. A gente precisa, sim, ter uma bancada de esquerda, eu acho que isso é muito progressista, que tem um mínimo compromisso democrático, isso é muito fundamental para o plebiscito, eu tenho dito isso, não é uma eleição, um plebiscito que a gente vai viver esse ano, mas também precisa ser uma bancada mais diversa. Não é razoável a gente ter uma única mulher indígena, a primeira mulher indígena 500 anos depois, sabe? Isso é um escândalo. Não é razoável Benedita, eu, Áurea, Vivi, tão poucas mulheres negras vivermos uma solidão, às vezes, naquele espaço. E aí, se a gente não tá lá, há pautas que ficam invisibilizadas. Porque Por exemplo? É ou não é um grande problema do Brasil a gente ter um número de homicídios absurdo. O Brasil é um país onde se mata muito. É um dos países onde mais se mata no mundo. E a gente, há décadas, pelo menos há uma década, a gente lembra que a cada 23 minutos um jovem negro é executado. Parece que a gente está repetindo uma vitrola. E não pode ser uma repetição de vitrola. A gente está falando de vidas, histórias interrompidas. Pensa o Rio de Janeiro. Agora, os últimos 3 meses. Moise, homem negro morto a paulada. Iago, vendedor de bala na minha cidade de Niterói, executado a queima-roupa. Durval, morto, executado por um policial de reserva na porta da sua casa. Um condomínio que ele morava há décadas. O militar achou que ele era um assaltante e resolveu matá-lo. É um assaltante, eu tenho direito de matá-lo. E por aí vai, né? Marcos Vinícius, Ágata... E que não era assaltante. Kathleen, todo mundo. Ele achava que era assaltante, e mas não era. Veja, dizer, primeiro que fique explícito. Eu não acho que assaltante tem que ser assassinado. Não há pena de morte no Brasil. E ele não era assaltante, ele estava entrando na casa dele. E aí, voltando ao link que a gente estava fazendo da fotografia do poder. Quem fala muito sobre isso é Vilma Reis,
que é uma referência para nós do movimento negro. É sempre bom a gente referenciar as nossas, que é inclusive pré-candidata a deputada federal. Ela fala, precisamos mudar a fotografia do poder. E aí, por que esse tema, que é um tema estrutural, a violência no Brasil, ela permeia vários outros temas e ela é grave no Brasil? Por que isso não é um tema central? Discutir política de drogas, discutir modelo de segurança pública, discutir inclusive a valorização das polícias, porque isso passa por mudar o modelo de segurança pública, porque na ponta é um corpo negro assassinado. Mas falar disso a gente convive com o mito da democracia racial ainda no Brasil. Então, eu acho que precisa de uma representatividade maior. E aí, assim, para parar de falar muito, a gente siga trocando. Não uma representatividade vazia. Porque também não basta ser mulher, não basta ser negro, precisa encampar um conjunto de lutas. Um tema, assim, que perpassa muito a minha vida e é chocante. Depois que eu virei mãe, pra mim, ficou escrachado, assim, ainda mais o machismo no Brasil. Assim. E a sensação de não lugar na política. É uma sensação que eu tô correndo atrás o tempo todo, sabe? Que eu não vou dar conta. E não dou mesmo. Ninguém dá, na verdade, mas é isso, é uma divisão de trabalhos. E aí você pensa, por que projetos de ampliação de licença maternidade ou de instituição de licença parental, que é um negócio que tem experiências no mundo todo, não avança no Brasil? Por que isso não é falado? Por que isso é minimizado se o mundo gira com o trabalho de mães? Porque quantas mães que exercem publicamente a sua maternidade, o seu maternar, até porque somos obrigadas a fazer isso, não é uma escolha. Então tem fatias sociais que, se não estão representadas no Congresso Nacional, pautas ficam invisibilizadas. E é isso. Essa questão das mães, eu acho que ela é muito importante. Os pais também, mas as mães a gente sabe porque elas, enfim, muitas mães assumem sozinhos seus filhos e tal. Você dar condições para que essas mães criem seus filhos, né? Enfim, eduquem seus filhos com creche universal, enfim, e tantas outras demandas. Como são as pautas que estão no Congresso onde esse tema é cuidado? Primeiro, eu acho que a gente precisa ressaltar a invisibilidade das questões que envolvem as maternidades, né? E aí isso passa desde de pensar o que é a separação brutal e forçada das mães dos seus filhos com a execução ali na ponta, como a gente falava agora, até a dificuldade de uma mãe maternar alimentando o seu filho porque tem fome no Brasil. A gente tem 11 milhões de famintos, 11 milhões de mães solo. A gente tem 11 milhões de mães solo no Brasil, pelo menos. E se você olhar ali, fazer recorte de raça, é chocante, assim. Essas mães solo, boa parte delas estão na pobreza, com muita dificuldade de sustento dos seus filhos. A gente viu esse mapa nos pedidos de auxílio emergencial. Era chocante. Então, desde esse tipo de horror, da fome à morte, até dificuldades, reconhecer o que é maternidade, reconhecer o trabalho que a gente exerce ao ser mãe como trabalho. Porque é óbvio que a nossa luta, o nosso horizonte é para compartilhamento de cuidado. A gente quer que, por isso, a necessidade de lutar para instituição de licença parental. Para quem está vendo a gente, é para a gente ter uma licença compartilhada entre os cuidadores. Homem, mulher, mãe, pai, a partir da organização familiar. Mas hoje, a responsabilidade do cuidado, ela é amplamente concentrada nas mãos de nós, mulheres mães. Então, isso é muito duro. A gente está falando da roupa para lavar, da comida para fazer, até o trabalho para poder arrumar dinheiro para sustentar essa família, né? Exatamente. Então, a gente precisava ter políticas que vão desde o âmbito municipal, como lavanderias coletivas, cozinhas coletivas, o entendimento do Estado como responsável também pelo cuidado compartilhado desses núcleos familiares. Isso é mesmo o programa que precisa ser implementado municipalmente. Até creche, gente. Creche é um tema. E não só creche de dia.
Porque muitas mulheres exercem seu trabalho, o debate de creche noturna, que não é fácil, né? Essa é uma discussão, inclusive, com educadores, como faz, mas o que faz uma mãe solo que tem que cumprir uma jornada, uma enfermeira? Faz o quê com a sua criança? Deixa com a irmã mais velha. Até porque só agora a gente aprovou até pautas de licença maternidade parental. A gente aprovou quem me dera, né? A gente vai aprovar na próxima legislatura, se eu for reeleita, um PL que eu acho que é muito legal, assim, que a gente bebeu um pouco dessa onda na Argentina, que é o reconhecimento de cuidado materno como trabalho. E aí é um PL que muda a legislação previdenciária para que o tempo de cuidado materno seja contabilizado para fins de aposentadoria. Quantas mães têm que sair do trabalho formal para cuidar dos seus filhos? O Congresso ele tem uma bancada conservadora muito organizada e tal, e que sempre está muito junto e se manifesta de uma forma muito contundente para defender, ser contra aborto, né? As pautas que têm a ver com aborto. Essa mesma bancada, por exemplo, apoia um projeto como esse. Essa mesma bancada, você pode contar com ela, porque você está me falando aqui, o que você está me falando é o seguinte: olha, uma das causas que eu estou engajada no Congresso é para para que as mães tenham condições de sustentar seus filhos. Isso. A gente não está falando de aborto, a gente está falando assim, mães tenham condições de sustentar seus filhos, que seus filhos não sejam mortos pela polícia, enfim, que seus filhos possam ter escola, que seus filhos possam ter comida, né? Vocês, nessas votações, vocês contam com essa bancada da vida, que luta pela vida? É porque, na verdade, é uma farsa. É uma bancada que diz lutar pela vida, mas é uma bancada que está permeada por fundamentalismo. Não é a bancada cristã da Bíblia. Eu detesto falar isso. Porque a Bíblia, eu não sou cristã, mas o que eu entendo do cristianismo é um Jesus que andou com as prostitutas, com os leprosos. Então, não é a bancada da vida definitivamente. É a bancada do preconceito, do fundamentalismo. E porque senão, quem não se sensibiliza? Onde ficou a humanidade de uma pessoa que não se mobiliza com uma mãe que perde seu filho executado, com uma esposa que perdeu um marido com transtornos mentais, torturado numa câmara de gás improvisada pela Polícia Rodoviária Federal. Então, infelizmente, a defesa da vida, ela me parece ser mais das crianças, né? A defesa das crianças, aqueles que são contra a legalização, a regulamentação do aborto e até contra a efetivação do que já é previsto desde a década de 40 no Código Penal, que são os abortos né, são o aborto legal. Essas pessoas não defendem a vida, porque não estariam engajados em pensar em políticas de enfrentamento à fome, em pensar em políticas de enfrentamento ao que é a letalidade policial, que chega nos filhos das mães pobres, das periferias negras. Eu acho que a gente precisa, inclusive, entrar nesse debate do que é a farsa do debate de defesa da vida. Veja, uma menina de 11 anos, de 10 para 11 anos, ela é estuprada, engravida, e ela é impedida de exercer o direito, conforme está na lei, de interrupção de uma gestação fruto de uma violência. Aliás, se defende a vida, é preciso reconhecer que o corpo de uma menina de 10, 11 anos, ele não é um corpo pronto para gestar, que ela pode morrer, poderia ter morrido nesse processo de gravidez. Eu não consigo entender o que passa na cabeça das pessoas que acham um absurdo essa menina. É a vida de quem que se defende? É a vida de quem? Quando se critica uma jovem, como aconteceu com a Carla Castanho, uma jovem que é estuprada, violentada, os índices de violência sexual no Brasil são enormes, absurdos. Ela decide legalmente fazer a entrega voluntária, legal, do bebê para adoção, conforme a lei,
e é atacada. Aí, olha, fazendo um link com tudo que a gente já conversou aqui. Se você é violentada sexualmente, você não pode interromper a gestação. Se você leva a gestação até o fim depois de ser estuprada e entrega o bebê para adoção, você também é uma abandonadora de bebês. Mas se você também é mãe, você não tem condições mínimas para exercer o seu maternar. Ou você pode perder seu filho executado pelo Estado, ou você pode... com a desigualdade social, você não tem como alimentar seu filho, ou você não vai ter creche. Ou seu trabalho doméstico, materno, não vai ser reconhecido como trabalho. Então, as coisas têm link, sabe? Hoje, eu acho que a mulher e as pessoas que gestam, assim, não podem... A mulher não pode exercer o seu maternar, não tem direito a ser mãe, e também não tem direito a não ser mãe. Porque a gente também tem uma lógica da maternidade compulsória. É um desafio, e eu acho que tem a ver com a formação do que é o Estado brasileiro. Eu acho que tem uma diferença, inclusive, de outros países da América Latina, que avançaram mais nos direitos das mulheres, assim, seja em justiça reprodutiva, porque a gente teve uma formação nessa lógica colonial muito baseada na religião, no cristianismo, que depois foi apropriado pelo fundamentalismo. E isso mexe com sentimentos, né? Você falou... Entrei num tema que... Não, mas o que você falou é muito importante, até lembrando do caso dessa moça. Eu achei, enfim, absurdo, mas o que eu achei mais absurdo é que ela tinha que justificar. Ela fez o processo todo legal, ela não estava fora da lei, mas ela tinha que justificar que não queria ficar com a criança porque ela foi vítima de um estupro. Mas ela poderia, mesmo se não tivesse o estupro, ela tem o direito de escolher se quer ou não ser mãe. Mas é o controle do corpo, né? O corpo da mulher é um corpo necessariamente controlável nessa lógica patriarcal, nessa lógica de domínio masculino. E isso está expresso em muitas formas. É muito violento ser mulher no Brasil. É muito violento. A gente viu isso nas últimas semanas, isso ficou cada vez sim, mais... Chega a me dar uma angústia, assim, porque é isso. O Brasil é o 5º país com maior índice de feminicídio. O Brasil tem índice de violência doméstica altíssimo, de violência sexual, de violência política de gênero. Caramba. A gente... Certo mesmo é ser homem, né? A gente conversou, aqui no My News Eleições, a gente tem conversado com vários pré-candidatos, gente que está tentando a primeira legislatura, gente que está tentando reeleição, e cada um tem ali sua causa, se identifica com uma causa específica por conta da sua vivência e tal. Você, claramente, a questão feminina e da maternidade está dentro do seu trabalho. Sem dúvida. É o que me constitui, né? Eu me elejo vereadora, na verdade eu me forjo na militância como uma feminista negra, antirracista e popular, né? Eu trabalhei um tempão com telemarketing para pagar passagem, então não consigo, eu brinco que assim, você vai na esquerda, você vê o início da militância política de muita gente foi no movimento estudantil. O meu não dava, porque era o corre do trabalho, da universidade. Eu me forjo um pouco nessa experiência na relação com o trabalho. E mais como uma mulher feminista e antirracista. E é assim que eu me elejo. A partir desse lugar, de um feminismo popular, nem todos os feminismos eu acho que nos servem, assim. Como, a partir desse lugar, e aí depois me torno mãe, é impossível... Todas as marcas que eu carrego no corpo, na minha história. Eu lembro da minha mãe subindo a ladeira da minha casa lá na Rio Dades. Era a minha irmã na barriga, um irmão no braço, eu no braço, meu irmão. A cena, eu tenho memória afetiva. Desce do ônibus, sobe. Isso me constitui. Depois dos 5 minutos que eu tinha para fazer xixi, enquanto eu atendia telefone, e depois correr para a faculdade... Isso me constitui enquanto mulher, né? Eu sou essa mulher. E eu não teria como essa mulher não estar representada no que é essa parlamentar. Essa mulher não se descola dessa parlamentar. E essa mãe não se descola dessa parlamentar. Por isso, eu tenho muita convicção da importância da gente ter corpos mais diversos na política. Porque são pautas das maiorias. Quantas mulheres
tem essa história. Corre, trabalho, é isso, come ali na padaria contando a moedinha, vai, se forma. Isso precisa estar expresso no que é a política brasileira, porque senão tem que estar representado no Congresso. Tem que estar, porque senão a gente vai ter uma política, uma ideia de política, que não é política concreta. E que não conhece essa realidade. E aí abre porta para o bolsonarismo e para Bolsonaro. Porque se o sistema político não representa o povo, seja nas pautas, seja nas questões mais importantes para o povo, na própria fome. A fome é feminina e negra. Quando eu falo de feminismo, é um feminismo que fala da fome. É o feminismo da trabalhadora doméstica, que só recentemente conseguiu o direito trabalhista, que nunca foi efetivado. É essa mulher que acorda às 6 da manhã, pega 2 horas de ônibus, sofre assédio no transporte público, vai trabalhar na casa da patroa, normalmente uma mulher branca de uma região nobre, volta, deixou o filho com alguém em casa, se vira, o que eu faço? Hoje eu vou escolher se é o arroz ou é o feijão. Se essa realidade ela não está representada na política, a política vai sempre ser apartada do povo. E se a política está apartada do povo, a gente vai sempre ter brecha para a farsa da antipolítica, que para mim é um braço importante da eleição de Bolsonaro, que possibilitou a extrema-direita chegar no poder. Você é muito atacada. Eu lembro quando eu te vi a primeira vez, né? A gente tinha acabado pouco tempo da morte da Marielle, e uma das coisas que me chamou muita atenção é que você me lembrou muito, Marielle. O jeito de falar, enfim, seu jeito me lembrou muito ela. E isso deve, enfim, as mesmas pessoas que a atacaram devem também enxergar em você um alvo. Um alvo que eu digo de agressões. Mas é alvo mesmo, é essa a palavra. Enfim, e você, nas redes, você inclusive moveu um processo por conta de alguns, né? Por conta disso. Como é lidar com isso no dia? Como é trabalhar com esses ataques tão fortes e de outras mulheres, inclusive? É muito duro. Quando eu olho desde o início da minha vida pública, né, quando a gente brincava, era Marielle de Niterói a Thalíria do Rio, a gente era muito parceira, eram mandatos muito irmãos, mas a gente não tinha dimensão do que estava por vir. Mas quando eu vou pegando essa trajetória, mesmo antes da execução da Marielle, não houve paz, nunca. E isso é muito duro. Você não ter paz para trabalhar. Desde o início, era uma Câmara Municipal em Niterói muito tensa, com ex-policiais batendo como se estivesse armado, ameaçando, com ameaças de morte nas redes sociais. Quando executam Marielle, eu acho que eu ia de ônibus para a Câmara Municipal, de bicicleta. Quando você fala para mim, eu conheci a menina, Thalíria. E eu acho que realmente tem roubaram algumas coisas de nós nesses últimos 4 anos e pouco, assim. Roubaram... Não dá mais pra... Eu continuo sendo alegre. Alegria não roubam, mas... Ficou tudo mais duro, assim. Desculpa. Desculpa. Hoje, pra ir à padaria, um carro blindado, com uma escolta policial, porque o Estado entendeu que eu precisava de uma escolta policial. Então, a gente perde muito, né? Quando disponibiliza o nosso corpo para a política. Perde a liberdade, perde o direito de ser quem é. De ir livremente numa roda de samba sem ter os policiais atrás olhando para ver se alguém quer te matar. São muitas dimensões da violência desse corpo na política. Então, uma violência que começa com... ameaças nas redes, que a execução de Mari, da vereadora Marielle Franco, da minha amiga Mari, abre um alerta para nós de que o risco não era um risco inofensivo. Era um risco real. Real. A gente teve na campanha de 2018 monitoramento de pessoas armadas no nosso comitê. Eu tive que ir embora correndo.
A gente teve ligações para a sede do partido ainda enquanto vereadora, isso quase pouco antes da execução da Marielle. Vou matar, jogar bomba, se vocês não me derem o telefone dessa piranha. E o cara ligava insistentemente. Depois, inclusive, a polícia identificou quem era ele, depois nunca mais identificou. E no depoimento ele falou, olha, eu vi uma postagem na página do vereador Carlos Jordi, vou falar o nome dele, hoje ele é um deputado federal, e eu fiquei com raiva e fiz isso mesmo. O que isso significa, né? Isso significa que há um ódio disseminado por bolsonaristas e por setores do Bolsonaro, que começa ali antes da eleição de Bolsonaro, mas hoje está legalizado, legitimado. Sancionado. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E aí, assim, essa trajetória na política, isso continua, né? Continua com a interceptação de um plano pela Polícia Federal no âmbito da Deep Web, de um grupo supremacista branco para me executar. Continua. Hoje são, ao menos, 7 denúncias consistentes, 6 delas muito consistentes, de reuniões de cobrança da milícia para me executar. Isso me fez ir embora do Estado. Veja, uma parlamentar eleita eu não votei em 2020. Porque a minha escolta disse, olha, nós não temos como garantir a sua segurança no Rio de Janeiro, nessas eleições. A Mona tinha 3 meses, eu com ela no meu peito, amamentando, de licença maternidade, recebo uma ligação. Olha, deputada, tá tudo bem? Eu falei, tudo bem, tô aqui. Não sai de casa. Amanhã chega uma equipe, estava suspensa a minha escolta por conta da pandemia. Amanhã chega uma equipe, não sai de casa. A gente soube de um planejamento que a milícia tem para te executar. Chegou uma denúncia, 2 denúncias, 3 denúncias, 4 denúncias, 5, 6, 7 denúncias. Com nome, com local onde foi a reunião, com falas da reunião. Então são 2, hoje a minha vida, enquanto parlamentar, enquanto mulher, mãe, são 2 níveis de risco, né? Eu acho que são os grupos de ódio. O Brasil hoje tem 530 grupos de extrema-direita, ao menos, organizados. Parte deles supremacistas brancos. É isso. Existem casos ao longo da minha trajetória política de interceptação de grupos para me executar. É o ódio legitimado por Bolsonaro, por, né, o gabinete de ódio, fomentado com dinheiro público, as fake news. E existe no meu território o risco, né? As milícias dominam mais de 60% do território do Rio de Janeiro. E cada vez mais, eu acho que a execução de Marielle passa por isso. Estou aqui numa... As milícias estão ideologizadas também. Há uma autorização do governo Bolsonaro, a partir de uma política autoritária, armamentista, por que não dizer miliciana, no sentido ideológico, que eu acho que legitima a ação desses grupos nos territórios. Processo de liberação de armas, inclusive, em curso. Então, assim, o que mudou? Tudo mudou. E, quer dizer, a gente perde muito. Onde você encontra a coragem, por exemplo, para continuar com o seu trabalho? Não tem jeito, sabe? Não tem... Eu fico pensando, eu olho para minha filha e penso no futuro da minha filha, das gerações, das crianças, né? De Moana, de Laura, filha da Manu, do Jorge, filho da Áurea, do Hugo, filho da Sâmia, e das crianças que perdem as vidas, né? Nesse horror. Ágata, Marcos Vinícius. Assim, como a gente para de lutar nesse horror? Eu não vejo outro caminho senão a luta, sabe? Não é simples, dá vontade de parar, de desistir, mas não há outra opção de construção de futuro para as crianças, de futuro para as gerações que virão. É sobre o passado, sobre reparação histórica, é também para honrar quem lutou. Eu não posso parar também por Marielle, executada 4 anos depois. A gente não sabe quem mandou matar Marielle. E aí você vai puxando Dorothy, Chico Mendes, Dom Bruno, indígenas assassinados nesse período todo. Como se para de lutar? Se hoje o status quo, que é ainda a maioria da política,
por omissão ou por ação, tem promovido a execução de quem luta. Então, tem uma questão de honrar quem tombou num Brasil que teve quase 4 séculos de escravidão, num Brasil que nunca superou o que foi ditadura civil empresarial militar. A gente é isso, a lei da anistia, a gente... memória, verdade e justiça, atacado, inclusive institucionalmente por Bolsonaro. É pelo presente também, é pelo passado, mas é pelo presente. A gente quer ser feliz. Pelo futuro, né? A gente quer ser feliz, sabe? E a gente quer gerações... E é pelo futuro. Pelas gerações que virão. Tem uma entrevista da Angela Davis que é fantástica. Não sei se eu vou lembrar ela exata aqui, mas ela fala um pouco isso. Olha, por que ainda, né? Ela fala um pouco do socialismo, inclusive. Por que isso? Como você... Olha, pra eu estar aqui, quantas abriram caminho? Eu não tenho outra tarefa, senão continuar abrindo caminho pro futuro. Eu não vou ver, mas alguém vai ver. E pra alguém ver depende do que a gente faz agora, né? Vamos falar sobre o seu livro. Você vai lançar um livro. Ai, sim, vamos lançar um livro. Chega porque a gente tá chorando demais nessa conversa. Agora vamos falar de livro. É bom que a gente chora também. A gente pode chorar também. Pelo direito de chorar. Ai, vamos lançar um livro. Em breve vão sair as datas de lançamento. Vai ser um livro lindo. Diário de uma maternidade afetiva. Acho que foi esse o título que fechou. E é um pouco... os relatos, em especial textos que eu vim escrevendo nas redes sociais, a partir da experiência de ser mãe parlamentar. Das experiências potentes, mas também muito duras, desde não ter um trocador para trocar o cocô de Moana na Câmara, até a exaustão de peitos escorrendo enquanto discursava 2 da manhã no Congresso Nacional. Isso é muito interessante pelo seguinte... conversando com a Duda Lambert lá de Belo Horizonte, ela falou, olha, o Senado não tinha banheiro feminino até pouquíssimo tempo atrás. Escandaloso. É escandaloso, né? Escandaloso. Eu tomei um susto, eu falei, que isso, Duda? Ela falou, não tinha. Eu falei, mas isso é verdade? Ela falou assim, é exatamente isso, não tinha até 2016, 2006, alguma coisa assim. Foi agora. Bem, muito recente. E na Câmara também você tem uma série de coisas, quer dizer, não existiam parlamentares mães. Quando eu levei Moana para a Câmara e amamentei enquanto discursava, isso virou um grande fato político. Primeiro porque muita gente, lindo, que potente, ou então, que absurdo. A gente até da esquerda falando, pandemia, como você leva uma menina, uma bebê para a Câmara? Dá vontade de falar, você quer que eu amarre na cama? Faço o quê? Eu tô aqui há 12 horas votando. Faço o quê? Você falou uma coisa que eu queria destacar aqui, essa coisa de amarrar na cama. Que você... É brincadeira, tá? Pois é, mas eu conheço mulheres em São Paulo que não tinham com quem deixar seus filhos e amarravam na cama, o filho na cama. Então, assim... É forte, vamos chorar de novo. Não, é forte isso. Mas o que essa mulher... O que motivou essa mulher a fazer isso? O que tá por trás? Não tinha com quem ela vai fazer o quê? Aí você vai... Porque ou o filho não come, exatamente, ou ele fica em risco sozinho. Olha só que nível de violência. Que nível de violência. São tantas camadas. E ainda sofre acusações, porque deixou o filho amarrado. Que mulher é essa que amarra um filho na cama? Ela não tinha opção, né? Em nível menor, eu sou uma mulher que tem né, eu estava em Brasília com pouca rede, né? Eu, meu companheiro. Então, mas, eu pagava uma escola integral para minha filha desde os 8 meses. Eu posso fazer isso, porque uma creche pública ou não tem vaga, ou é meio período. Não existe para uma mulher trabalhadora meio período. Então, mesmo com os privilégios que, né, minimamente que eu tenho, dificílimo. O que faz 10 horas depois? Ela precisa amamentar, ela precisa comer, ela precisa da mãe. Leva, mas se leva, que absurdo que você levou. Mas se deixou, por que deixou? Então, você nunca tá certa, né? A ideia de que você nunca tá certa. É isso que você conta, essas experiências que você fala. Também, de culpa, falar sobre culpa, sobre amor, sobre
falta de políticas públicas para mulheres mães, sobre uma política que é estruturada para nos expurgar, sessões marcadas para 4, que começam 8 e terminam 2. Então, mas são textos muito pessoais, e tem também outros textos que dialogam, é o prefácio da Manuela Dávila, da Manu, e são textos que dialogam com outras mulheres mães parlamentares. Então, ou na política, né? Thaís Ferreira, lá do meu estado, que também é pré-candidata a deputada federal, é vereadora no Rio de Janeiro. Nós estamos no Rio de Janeiro, Thalia. Ih, gente, eu tô ficando maluca, tô doida. Eu tô aqui, tô em Brasília, tô onde? Mas eu entendo você perfeitamente, porque isso acontece comigo às vezes, eu não sei onde é que eu tô. Nós estamos no Rio. Então tem diálogos com a Áurea Carolina, a gente tá com a Tainá de Paula, vereadora aqui do Rio também, com a Mônica Cunha, a ideia que a Mônica Cunha, que é uma mãe que perdeu seu filho assassinado, tem uns... Então é um livro sobre maternidade. Maternidade política, mas de uma forma leve, afetiva. Porque a gente precisa aproximar também a maternidade, porque maternidade também é política, né? É claro. Quando eu engravidei, tem uma coisa que eu ficava assim, o que eu faço? Porque é tão meu. E aí no início eu falei, eu vou fazer o quê? Eu não mostro o rosto da minha filha, não falo da minha gravidez. Óbvio que ali, no primeiro momento da própria gravidez, foi impossível. Ficou explícito ali, desde o primeiro momento que falaram, aborta. Aborta, já que você está grávida. Não tem como descolar a parlamentar da mãe. E a maternidade é política para todas nós, mesmo mães não parlamentares, né? Porque a política o tempo todo define... Mesmo parlamentares não mães. Mesmo parlamentares não mães, isso também. Porque... Então, é um livro lindo. Tá lindo, tá lindo. E eu acho Seu segundo filho. E acho que um pouco histórico também, assim. Que bom. Eu acho que algumas da Manuela Dávila a Manu abriu um caminho como a mãe que exerceu politicamente a maternidade. E acho que a gente precisa abrir caminho para muitas mais. Lugar que tem criança, que criança é bem-vinda e mãe é bem-vinda, é um lugar melhor. Eu não tenho dúvida disso. Olha, muito obrigada, a gente já estourou nosso tempo aqui, você já me fez rir, já me fez chorar, já me fez pensar, já me fez lembrar de um monte de coisa, mas é sempre bom estar com você, Thalíria. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, acho que a gente tá num ano que é um ano muito histórico, né? Um plebiscito, se o que vai vencer é o ódio ou é a possibilidade de sonhar, de amar, se é a democracia ou se são as execuções. A gente vai vencer esse plebiscito, tenho certeza. Obrigada, viu? Obrigada a você, querida.